Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? O pastor Carlinhos, né, me convidou para pregar a palavra do Senhor essa semana, para compartilhar com os irmãos. E eu trouxe um convidado especial, meu filho Eric. E aí vocês podem estar se perguntando assim, o Eric vai pregar? Dessa vez ainda não, mas ele vai me ajudar na leitura da palavra do Senhor e alguns comentários que ele sentiu no coração, amém? Até porque o Espírito Santo me fez pensar nesse texto, nessa palavra que eu vou falar com os irmãos, que nós vamos falar com os irmãos, quando eu estava conversando com o Eric a respeito das coisas que Deus tem feito nas nossas vidas, como às vezes é difícil para um jovem, para uma mulher, tá certinho nos caminhos do Senhor. Uma coisa é a gente estar ali no dia a dia meia boca ou morno, que não é o que o Senhor quer para as nossas vidas, como diz a palavra dele. Ele fala que o morno ele vomitará. E ele quer que a gente ou seja frio, porque com certeza, lendo a palavra dele, através do Espírito Santo dele, a gente vai se converter, ou que a gente seja quente, e de preferência é isso que a gente vai falar aqui hoje, de preferência quente. Quente como? Quente no Espírito Santo, guiados as nossas vidas pelo Espírito Santo. E o que eu estava comentando com o Eric, que na hora o Senhor fez me lembrar desse texto, e como é precioso você conversar, porque a palavra do Senhor, ele fala, né, que a gente deve falar, né, no caminho com os filhos, né, falar o tempo todo, conversar sobre a palavra de Deus, e é isso que a gente faz, né, filho? Sim. Geralmente aqui, né, às vezes no café da manhã, no almoço. Não quero me alongar muito, porque a palavra que o Eric vai ler, já vão abrir nas suas bíblias aí, em Gálatas 5, tá? O Eric vai ler aí o Gálatas 5 todinho, aproveitar esta voz abençoada que Deus deu para o meu filho. E por que Deus deu esse texto? Porque eu estava testemunhando para o Eric como às vezes a gente sem querer vai ficando morninho. Esse morninho nas coisas do Senhor não é de repente. Você tem noite que você vai deixando de orar, tem vezes que você vai deixando de jejuar, tem vezes que você vai deixando de ler a palavra, o orar principalmente, quando você vai deixando de orar, mas você infelizmente vai ficando morno. E infelizmente não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente esteja sempre na presença do Espírito Santo dele. Para quê? Para que ele nos encha, ele nos aqueça, ele através do óleo precioso do Espírito Santo, ele enche as nossas vidas, que a gente possa levar esse combustível, não só para as nossas vidas, como para a vida de outras pessoas, para as pessoas que nos rodeiem. A gente esteja sensível à voz do Espírito Santo, faz isso, não faz isso. Então, assim, amados, não vou já logo, senão já vou logo pro final, mas era esse bate-papo que eu tava tendo com o Eric. Voltando até, teve um dia que foi no café da manhã, teve um outro que a gente tava andando de carro, mas enfim, o Espírito Santo anda o tempo todo com a gente, e o tempo todo que a gente fala da palavra dele, ele se manifesta para nós. Amém? Bom, Gálatas 5. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que, se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isto mais uma vez para qualquer homem que deixar que o circuncidem. Esse homem é obrigado a obedecer à lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós que temos a esperança de que Deus nos aceitará, e é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio de nossa fé. Pois, quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus.
que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar de maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não devem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito que já disse, que os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Amém? Amém. E, irmãos, esse dia que eu tava voltando, acho que a gente tava voltando da academia, se não me engano. Eu tava falando com o Eric como recentemente eu tenho sentido mais ainda a presença de Deus direcionando, o contexto era esse, direcionando a minha vida. E como quando nós estamos em Cristo Jesus e com o Espírito Santo de Deus, grudadinho ali com o Espírito Santo de Deus, como o Espírito Santo de Deus nos incomoda e nos separa e nos guia, nos direciona para a gente fazer as coisas do Espírito e não as coisas da carne. E eu falando pro Eric, falando assim, nossa filho, é engraçado como quanto você tá mais juntinho do Espírito Santo de Deus, sensível à voz dele, você não consegue fazer certas coisas que às vezes o mundo acha normal. Certas músicas te incomodam, as letras, certas atitudes que às vezes aparece até comum, as pessoas até você vem fazendo, mas você, por mais que alguém te machuque, te persiga, por exemplo, no serviço, normalmente você ficaria com muita raiva e isso é normal até, mas você, na natureza da carne, você desejaria mal à pessoa, você, se você deixa mesmo, você tá pela natureza da carne, você xinga a pessoa, você quer até amaldiçoar, quer que Deus pese a mão. E quando você está coladinho com o Espírito Santo, pedindo para ele direcionar a sua vida, guiar a sua vida, que eu tenho certeza que os irmãos fazem isso, e se não fazem, por favor, é isso que o Senhor quer que a gente faça.
Como é interessante quando a gente pede para o Espírito Santo de Deus guiar a vida da gente, que numa circunstância dessa você fica triste, fica pela situação, você fica chateado com a pessoa, fica, mas você pede a Deus para Deus convertê-la, você pede a Deus para que a pessoa deixa aquela atitude, mas você ora pela pessoa. E isso não é uma coisa difícil, é uma coisa que já flui, você quer o bem da pessoa. É por isso que Paulo aqui está falando e deixando tão claro que quando a gente está, as coisas da carne que militam contra o espírito, faz o quê? Quando você está mais afastado de Deus, você tem os frutos da carne. Então, a gente leu aqui, o Eric leu. O que traz a natureza da carne? A natureza da carne traz você querer fazer imoralidade sexual, você querer brigar, você querer idolatrar time de futebol, outras coisas, não precisa ser santo necessariamente, você coloca no lugar de Deus outras coisas. Você tem raiva, acesso de raiva, você briga, você quer fazer bebedeiras, orgias, você quer divisão às vezes na igreja, divisão onde você está, no seu ambiente, na sua família. Por quê? Porque é a carne que está dominando, essa carne que a gente sabe que a gente tem que lutar, que ela é pecaminosa. Do contrário, quando você fala assim, ai Senhor, eu só faço besteira guiando a minha vida. Senhor, direciona a minha vida por mim, guia a minha vida. Espírito Santo, eu te convido para este dia, para este mês, para essa semana, para o Senhor guiar tudo na minha vida. O Espírito Santo já te chama logo cedo para orar. O Espírito Santo chama você para orar pelo dia, pela situação, pela sua família. O Espírito Santo te guia para você ter os frutos do Espírito, que o Eric acabou de ler, mas vamos ressaltar aqui que é o mais importante de tudo isso que a gente está falando, é ter paz, é ter alegria, né? A ter paciência com aquele que te persegue, paciência com a família, paciência porque as pessoas são diferentes, ter bondade, a ter atos generosos, sabe? Aquela situação que às vezes você vê uma pessoa necessitada e a pessoa não precisa nem te pedir, você vai lá e faz. Fidelidade com a sua família, com o seu cônjuge, é natural quando você está no espírito. Quando você está na carne, tudo é difícil. Quando você está na carne, mais próximo da vontade da carne, você quer fazer as coisas da carne, por isso que eles militam um contra o outro. Então, aí você pode me falar assim, pastora Valquíria, Eric, então, mas isso é muito difícil, tá o tempo todo alegre, o tempo todo generoso, o tempo todo bondoso. Quando você tá só na sua carne, é impossível até, eu vou falar. Mas quando você tá sendo guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus, tudo fica mais fácil. O Eric como jovem, né, eu vou deixar ele falar um pouquinho, mas o Eric como jovem, e quantos jovens tem, que a gente sabe que fica muito mais difícil quando a pessoa ainda não tá casada, quando a pessoa tem assédios do mundo, de amigos. Se não tiver no Espírito Santo de Deus, né, filho? Isso fica muito mais difícil, não é? Com certeza. Então, amados, não tem fórmula mágica. O que Deus está me pedindo pela misericórdia, né, e fez eu tocar neste assunto, a gente estava conversando e falar aqui com os irmãos, é assim, irmãos, fica impossível se tiver sendo deixado e direcionado pela carne. Aqui só para a gente lembrar e contextualizar, os Gálatas, eles eram comparados ao mercúrio. Quem já viu o mercúrio, aquela substância, né, que tá até nos termômetros, tal. Quando você vê ela solta, se você pôr o dedinho, ela vai para um lado, a bolinha vai para o outro. Por quê?
porque por isso que eles eram meio chamados, né, de mercúrios, porque eles eram meio que levados conforme aí as situações. E Paulo já tinha inaugurado a igreja, mas lógico, ele foi para fazer outros trabalhos do Senhor. E aí vieram falsos profetas e começaram a falar para os Gálatas que eles tinham que seguir toda a lei de novo, que só a salvação em Cristo não era suficiente e que eles deveriam fazer as coisas de novo pela lei. E aí o que Paulo está falando nesse contexto é, se você não pode, você já foi liberto por Cristo, Gálatas, e Igreja do Jaguaré, e irmãos, nós já fomos libertos por Cristo, nós já temos a liberdade que Cristo nos deu, mas a gente não pode fazer com desta liberdade, se afastar de Deus, ou com essa liberdade que Cristo nos dá, levar à libertinagem. Nós temos a salvação pela graça, nós temos o que hoje o pastor falou maravilhosamente bem, que nós já temos tudo pago por Cristo, nossos pecados já foram levados na cruz do Calvário, mas não é por isso que a gente vai falar, então já tá tudo pago, então eu posso pecar e ok, me arrepender e aí voltar a pecar de novo. Não. E aí é que tá. A gente não pode, pela liberdade, dar lugar à libertinagem. Mas a gente tem o quê? Que tá grudado com o Espírito Santo de Deus, para não dar esta vazão, né? Usar a liberdade para ser servo do pecado de novo. Mas a gente tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus, com essa liberdade que a graça nos dá, com a ciência de que é Cristo que nos libertou, mas segui-lo através do Espírito Santo de Deus, pela fé, pelo amor nele e saber, Espírito Santo, me ajuda a todo dia te agradar, me ajuda a todo dia conseguir estar mais próximo de ti, me ajuda a todo dia fazer a vontade do teu Espírito Santo e não da minha carne. E a gente só consegue isso com o Espírito Santo de Deus. Se você tá meio morno, se tá ali com o pé lá e o pé cá, meu amado, busque a direção do Espírito Santo de Deus, ore pedindo para que Deus te encha da presença dele, que volte o primeiro amor, que volte a vontade de ler a Bíblia, volte a vontade de buscar o Espírito Santo, volte a vontade de jejuar, volte a vontade de ler a palavra. Amém? E eu gostaria, hoje o pastor Carlinhos falou no culto e eu achei uma bênção, porque realmente tem tudo a ver com o que a gente está falando, e eu quero concluir essa palavra, o Eric lendo aqui o Romanos 8, versículo, vamos para o 13, tá? Vamos para o 13, que eu acho que o 13 tem mais a ver com esse contexto do que a gente está falando. O 1 também é uma bênção. E vamos ler o 8:1 depois do 13, então? Pode ser, amém. Amém. Romanos 8:1. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Agora o 13. O 13. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Continua? 14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus, pode continuar. 16. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Amém? Amém. Então, amados, olha que texto lindo.
fala exatamente isso em Romanos também, para a gente morrer para a nossa natureza humana e a gente nascer a cada dia para Cristo e para a vontade de Cristo. E é pelo Espírito que a gente consegue tudo isso. E aí, meus amados, a gente padece sofrimento, sim, por Cristo, mas a gente também, vivendo de acordo com a vontade dele, a gente vai chegar a esta maravilhosa glória dele, que nós vamos obter, porque somos também filhos de Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês perseverem na oração, perseverem na leitura da palavra. Pode parecer tão repetitivo isso, né? Mas é esse o segredo do cristão genuíno e raiz. É aquele que é firmado na rocha, que é Jesus Cristo, e na palavra dele. Amém? Então, a gente vai fazer uma oração e que Deus abençoe a vida, a família de vocês e que vocês perseverem no Espírito Santo de Deus, direcionando e guiando a vida de vocês. Amém? Amém. Deus abençoe. Amado Deus, Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada porque o Senhor fala conosco. O Senhor, Pai, não quer que pequemos, Senhor, mas sabemos que se pecarmos, o Senhor é o nosso advogado fiel. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, este dia é tão maravilhoso, Senhor, que lembramos, Senhor, do Teu sacrifício na cruz do Calvário. Hoje foi dia de Santa Ceia. Muito obrigada, Senhor, porque os meus irmãos, Senhor, entendem esse mandamento e cumpriram isso na sua palavra, ou vão cumprir agora à noite nas suas casas. Mas, Senhor, no nome de Jesus, o Senhor se fez sacrifício por nós, porque a morte era certa para as nossas vidas, Senhor, mas como nós, pela fé, acreditamos nesse seu sacrifício, não precisamos fazer mais sacrifício nenhum, mas precisamos matar sim a nossa carne dia a dia e sermos guiados pelo Teu Espírito para fazer a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a cumprir essa ordenança, cumprir esse Seu mandamento, isso que o Senhor com amor quer para cada um de nós, que possamos buscar mais no dia a dia o Teu Espírito Santo, a presença do Teu Espírito Santo nos guiando, nos direcionando para não pecarmos contra Ti. No nome de Jesus, abençoa cada família que está vendo essa pregação, cada família representada, que o Senhor abençoe com muita bênção, muita cura, com o que essas famílias precisarem. No nome de Jesus, amém e amém. Amém. Paz seja convosco, uma ótima semana em Cristo Jesus. Beijo. Deus abençoe.